dia, Jesus. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Pois é, Jesus, é isso mesmo. Quando a gente fala de decisão de juros, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, afeta a nossa vida diretamente, né? Então, as pessoas entenderem é muito importante. E nesse sentido, né, a gente teve ontem a famosa super quarta-feira. A gente teve a decisão do Banco Central americano e depois aqui a nossa decisão do Copom. E o que tivemos, né, de maneira geral? O Banco Central americano, com o início, né, de flexibilização da política monetária, como a gente fala, né, de mexida aí na taxa de juros mais agressiva do que o inicialmente projetado algumas semanas atrás, que era de um início, né, de queda de juros no ritmo de 25 pontos, mas o Fed começou aí de uma maneira mais agressiva, reduzindo os juros em 50 pontos. Então, só para lembrar, a taxa básica de juros lá tinha como teto 5,5%. Com a decisão de ontem, foi para 5%. E isso evidencia que o Banco Central americano está um pouco mais preocupado em relação à desaceleração da atividade econômica por lá. A gente já observa números mais fracos da economia, especialmente do mercado de trabalho, que é a variável que lhe dá um pouco mais de peso. Então, ele decidiu, né, reduzir um pouco mais agressivamente a taxa de juros, com todo cuidado, inclusive até para não gerar uma má percepção aí nos mercados de que a economia americana pode estar aí prestes a entrar num período difícil de recessão, né? Ou seja, de contração da atividade. Apesar de toda a cautela na comunicação, ele foi realmente mais agressivo na decisão. Isso aqui também nos influencia, e aí, na verdade, o Banco Central brasileiro ele está enfrentando um outro momento. Aqui a atividade econômica está muito fortalecida. Os últimos números de quando a gente olha PIB, mercado de trabalho, comércio, serviços, números acima do esperado. Então, o que a gente observa no momento é que a economia está crescendo mais do que pode. E quando isso acontece, né, qual que é o resultado? Inflação mais alta. Então, diante desse risco inflacionário, o BC aqui, né, o Banco Central, está reagindo. Então, ele, na verdade, na contramão do Fed, ele está subindo a taxa de juros. E aí, ontem, ele aumentou em 25 pontos para 10,75. Nós tínhamos uma taxa de 10,5%. E na nossa avaliação, ele vai continuar esse movimento de alta, deve ser um ciclo moderado, mas ele vai continuar essa alta aí nos próximos meses para tentar esfriar um pouco a economia e garantir que essa inflação fique controlada e alinhada à meta, que é 3%. Então, nos Estados Unidos, né, a gente tem uma outra realidade que está exigindo queda de juros, e aqui, contrariamente, a gente vai precisar fazer um ciclo de alta. É fato que essa queda de juros mais pronunciada nos Estados Unidos também nos ajuda aqui, no sentido de ter um ciclo mais comedido de juros, porque a decisão nos Estados Unidos também nos afeta, e uma variável principal é a taxa de câmbio. Inclusive, a gente viu nos últimos dias uma taxa de câmbio aqui, né, um real muito mais apreciado, que afeta preços, e aí o Banco Central também leva isso em consideração. Então, acho que reforça a possibilidade de um ciclo mais moderado de alta de juros aqui no Brasil. Carolina, muito bom dia. Junte-se a nós no debate. O presidente Lula vinha criticando a política de juros do Banco Central, e particularmente o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, e aí, recentemente, ele indicou Gabriel Galípolo. O presidente Lula defende uma queda na taxa de juros, na taxa Selic, e o Gabriel Galípolo, nessa decisão desta super quarta-feira, ele votou ali pela alta da taxa Selic. Foi uma decisão unânime do Comitê de Política Monetária. Isso pode, de certa forma, trazer algum mal-estar, lembrando que ele ainda é um indicado, lembrando que ele ainda vai passar pela sabatina, pelo crivo do Senado, para assumir, se passar, avançar, somente no ano que vem. Como fica essa relação aí entre o presidente Lula e Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central? Isso mesmo, Jesus. A gente sempre conversa aqui sobre o impacto das decisões econômicas na agenda política, né? E essa decisão de ontem não fugiu disso, né? Todo mundo acompanhou de forma bem atenta, não só a decisão técnica, mas também
como que o indicado, como você colocou aí, a próximo presidente do banco iria votar, né? E na nossa expectativa foi muito importante ele ter seguido a maioria, né? Porque demonstra que ele vai ter alguma independência em relação ao governo federal e especificamente ao presidente Lula, então foi visto com bons olhos, né, esse acompanhamento da decisão dele aos demais colegas ali do banco, né, então chegou-se a cogitar a possibilidade de um aumento maior, então no final do dia acho que ficou bem ponderada a situação, é claro que a expectativa é de que esse ciclo de aumento seja pequeno, né, e que brevemente já possa retornar à situação anterior, mas politicamente foi muito importante essa manifestação do indicado à presidência do banco, Gabriel Galípolo, inclusive porque teremos aí a sabatina dele após as eleições no Senado Federal, e caso ele tivesse votado de forma diferente, ele seria bastante questionado e colocaria em risco, inclusive, a sua própria indicação. Alessandra, sua avaliação sobre esse ponto em específico, futuro da relação entre governo federal e Banco Central. Pois é, Jesus, acho que esse ponto colocado aqui pela Carol foi super importante, né, de a gente ter essa unanimidade, né, da decisão do Copom, então o Galípolo votando junto. Eu acho que isso, inclusive, nessa busca do Galípolo por credibilidade, né, perante o mercado, é importante, de que, olha, vou seguir aqui, né, o que manda o arcabouço técnico para garantir inflação baixa, que eu acho que esse é o melhor, né, o maior bem que o Banco Central pode trazer para a população brasileira. Então, acho que foi uma decisão muito importante em relação às questões aí mais políticas e de relacionamento com o governo. Acho que, de certa forma, acho que o governo já está avisado de que o Banco Central vai fazer um ciclo de alta de juros, e dando tudo certo, isso vai possibilitar uma queda de juros a partir de meados do ano que vem, com impactos na economia já ao final de 25 e especialmente 2026, que é um ano um ano eleitoral. Então, acho que isso já deve ter sido previamente conversado, ainda obviamente que não determinado todo o ciclo, porque acho que até o Banco Central está estudando esse movimento, né? Mas eu acho que isso, de alguma forma, já foi colocado aí, principalmente para o presidente, a necessidade desse ciclo para garantir que a inflação lá na frente esteja mais tranquila, com uma economia crescendo mais, e isso vai coincidir com o ano de eleição, o que para o governo é positivo. Então, o que a gente espera aí, acho que é uma relação um pouco menos tortuosa com a indicação do Galípolo e agora ele fazendo esse trabalho técnico para garantir um cenário mais tranquilo à frente, né, para a inflação e, consequentemente, para a economia. Carolina, alta da taxa Selic teve críticas do Sebrae e crítica também da Confederação Nacional das Indústrias. Na verdade, a CNI criticou já sabendo que iria aumentar antes de ser efetivado esse aumento. E eu queria saber, na sua avaliação, que peso que tem essas entidades ligadas ao setor produtivo, principalmente a CNI, que peso que tem essas críticas para a condução do Banco Central e se isso, de certa forma, fortalece o discurso do presidente Lula, que quer a queda na taxa de juros. No final do dia, essas entidades representam aqueles que vão ser impactados diretamente, seja pela política do banco, seja por qualquer outra agenda de construção de políticas públicas. Então, o peso dessas manifestações é, sim, muito relevante e deve ser levado com a importância necessária por qualquer autoridade, por qualquer tomador de decisão. Porém, o Banco Central, na sua essência, é um órgão técnico, né? É um órgão que está à parte dessas questões outras, né? E é importante se considerar a importância dessas decisões. Então, tem um peso, sim, por óbvio, essas instituições, elas são relevantes, elas são antigas, elas participam, né, dos processos como um todo de tomada de decisão no país, mas nesses órgãos mais técnicos, especificamente, o seu poder de interferência e influência não é tão grande, e deve ser assim mesmo, porque essas decisões elas têm outras questões importantes, né? Então é importante que se defina coisas mais técnicas, né?